Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 11 de setembro. Nós estamos na 23ª semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no confronto com as lideranças judaicas, Jesus toma a iniciativa. A sinagoga parece não cumprir a missão de ser lugar de ensinamento. E Jesus ensina com a palavra e confirma sua autoridade com um milagre explicado. Escribas e fariseus estão próximos de Jesus, mas longe em suas intenções. E a doença é uma antecipação da morte. Por isso, curar é fazer o bem, cuidar da vida, arrancar da morte, né? Omitir o socorro em situações como essa é praticar o mal. A lição que Jesus sugere é que mais vale defender e resgatar a vida do que simplesmente defender a lei por ela mesma. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da vida e que a Igreja, seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ela também é a favor da vida, né? Então nós devemos sempre lutar e sermos favoráveis também para a vida, para o restabelecimento da saúde, para ajudar aqueles que precisam. Lógico que nós sabemos que as leis elas precisam existir, mas as leis elas existem para nos ajudar a nos organizar em nossas instituições, na sociedade, nossa convivência, não para nos impedir de praticar a caridade, de sermos solícitos, de ajudar aqueles que precisam, né? As leis precisam nos ajudar a nos aproximar uns dos outros. Assim são os mandamentos, assim é a doutrina católica, assim é o que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, nos orienta. Só não compreende isso e deixa e faz, né, com que a lei oprima aquele que não tem amor, aquele que não conhece a Deus, não tem amor pelo Senhor. Porque aquele que ama a Deus, ama acima de todas as coisas, compreende que tudo aquilo que o Senhor nos apresenta, nos apresentou, é para nos ajudar a conduzir a nossa vida de tal forma que a nossa vida seja agradável aos olhos seus, né? Então que nós saibamos interpretar as leis, a palavra de Deus e vivamos como o Senhor Jesus, valorizando as pessoas, valorizando a vida, respeitando a todos, entendendo que praticar a caridade não tem hora, nem dia e nem horário marcado. É no momento que a pessoa está precisando, né? Nós somos chamados a ser cristãos, a ser de Deus o tempo todo, e não em alguns momentos da nossa vida. E não existe lei, ou não pode existir lei alguma, que selecione desta forma ou diga para nós: hoje você pode praticar a caridade e ajudar aqueles que precisam, amanhã você não pode, nesse horário você pode, nesse horário não. Não. Quem é cristão, quem é de Deus, quem é seguidor de Cristo, quem vive as coisas de Deus, faz isso o tempo todo.
e diante das situações que aparecem, está sempre solícito, disposto a ajudar aqueles que precisam. Que entendamos isso para viver o cristianismo da maneira como precisa ser vivido, jamais omitindo socorro a ninguém, jamais deixando de ajudar a ninguém, jamais deixando de ser a favor da vida, jamais, para que a nossa vida seja também agradável aos olhos de Deus. Deus abençoe você, de modo especial nesta semana que está começando, e te ajude a colocar em prática então as palavras do Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.